Boa noite, irmãos. Venho saudar todos os que estão me assistindo, todos os que irão me assistir, com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como vocês viram no título ali, a língua é muito poderosa. Mas antes de falar sobre o assunto, eu queria recapitular uns textos em Provérbios que eu tinha sugerido hoje pela manhã que os irmãos lessem, porque eles são muito proveitosos. Um dos textos que eu separei, assim, poderosíssimos mesmo, está em Provérbios, como eu tinha comentado com os irmãos, no capítulo 15, e no capítulo 12, porque o livro de Provérbios, ele é um livro muito, mas muito abençoado. O rei Salomão, ele pediu sabedoria a Deus, e Deus deu em grande abundância para ele. E ele, como uma pessoa usada por Deus, ele escreveu esse livro de Provérbios e de Eclesiastes. Tanto os dois são uma bênção. Eu já tive a oportunidade de ler todo o livro de Eclesiastes várias vezes. E o livro de Provérbios, eu venho me perdendo nele e na sua sabedoria várias e várias vezes. E uma das coisas que eu tinha comentado com os irmãos mais cedo é que os nossos olhos são a candeia do nosso corpo. E olha o que o livro de Provérbios fala sobre os nossos olhos. Capítulo 12, versículo 15. Capítulo 12, versículo 15. O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Não rejeite esse conselho. Não sou eu que estou tentando trazer você para Jesus, é o próprio Cristo. Não se engane, porque se não vai ser eu, vai ser outra pessoa. E Deus fica muito triste quando nós, como irmãos, rejeitamos a voz de Cristo. Porque Deus levanta, não importa onde você for. O povo de Israel rejeitou a voz de Deus no passado. E o próprio Jesus levantou os 12 apóstolos para ir pregar o Evangelho por todo o mundo. E quando a morte de Estevão aconteceu, se cumpriu o que Jesus tinha dito, que o Evangelho ia ser pregado a todo mundo. E quem Jesus levantou? Saulo. E seu nome não se passou mais ser chamado desse jeito. E se chamou Paulo, apóstolo de Cristo. Apóstolo levantado não pelos homens, mas pelo próprio Deus, como diz a palavra. Então não rejeite, eu vou ler mais uma vez. O caminho, capítulo 12 de Provérbios, versículo 15. O caminho do insensato é reto os seus próprios olhos. O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Comentei esse versículo pela parte da manhã. Olha que versículo poderoso. Em capítulo 13, uma folha adiante. Capítulo 13, versículo 9. 13, 9. A luz dos justos alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. Então a gente viu que em Lucas lá, a luz nos olhos é a luz do corpo. Se o seu olho for mau, for coberto de trevas, é o que diz aqui, a luz do justo
dos justos alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. Irmãos, irmãs, Deus me usa para esse chamado, para que as pessoas não se percam e não se tornem ímpios aos seus próprios olhos. Porque o livro de Provérbios é tão rico nessas repreensões e nesses conselhos que você pode ter certeza, tem anjos assistindo essas palavras, tem um anjo escrevendo nesse exato momento tudo que eu estou falando e escrevendo tudo que todas as pessoas estão ouvindo nesse exato momento. E eu posso te dar certeza que tem um anjo aí do seu lado, tentando abrir o teu entendimento, tentando te dar paciência, porque da mesma maneira que tem um anjo me instruindo para falar essas coisas, tem um anjo aí do teu lado, um anjo que foi Deus que colocou para te orientar, para fazer a tua mente se abrir através dessas palavras. Olhe só mais o que diz sobre os olhos, recapitulando na parte da manhã. Eu gostei muito deste texto, muito deste texto. E eu vou ler de novo. O lábio da verdade, esse é Provérbios 12, capítulo 19. Olha só, o lábio da verdade permanece para sempre, mas a língua da falsidade dura só por um momento. Através desse versículo, você já vê que eu mudei de assunto, porque eu não estou falando mais dos olhos. Estou falando das palavras. O lábio da verdade permanece para sempre. Eu passei por uma situação agora que vou ter que compartilhar com os irmãos, porque foi uma coisa inusitada. Eu aqui, me estudando a palavra. E a minha mãe comenta assim, meu filho, vai lá trazer a motosserra lá do galpão. Ele desceu, foi lá pegar a motosserra. Quando ele voltou, ele disse assim, ela perguntou para ele, a motosserra estava aqui ou estava lá? Estava aqui. E eu cuidei assim de longe, eu estava com o ouvido bem afiado. Ô Victor, o que tu falou? Ah, não sei. Cuida bem as tuas palavras. Tu vê como num piscar de olhos você perde o controle sobre as palavras que você profere. O lábio da verdade permanece para sempre, mas a língua da falsidade dura só por um momento. Através dessa palavra, irmãos, vamos para Tiago, porque Tiago fala das coisas de Deus, principalmente para as tribos que estão dispersas, espalhadas por este mundo, as 12 tribos de Israel, os remanescentes de Deus. Vamos lá ver o que está escrito em Tiago. Tiago, um dos últimos livros da Bíblia, um pouquinho antes de Pedro, aqui. Tiago, versículo... Esse capítulo aqui vale a pena ler todo. É um capítulo curto, tem 18 versículos, é o capítulo 3, que fala sobre a língua. Muitas vezes nós, somos, como eu posso dizer, estamos tranquilos trabalhando, ou meditando, ou fazendo alguma coisa, e vem alguém e nos tira a nossa paz e faz dizer coisas que a gente não gostaria de falar. Ponha isso na sua mente. Quem permite não
é a outra pessoa. É você que permite falar coisas que você vai se arrepender depois. Olha só o que diz. Em Tiago, capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, muitos de vós não são mestres. Muitos de vós não sejam mestres, sabendo que recebemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se tal não tropeça em palavra, tal é perfeito. Cuidado com as palavras. Continuando. É poderoso para também refrear todo o seu corpo. Ora, nos pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Olha a analogia que Tiago faz. Vede também os naus, os navios, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que os governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque, pequeno fogo incendeia. A língua é como fogo, irmão. Uma palavra que você fala pode incendiar uma conversa. Uma conversa calma pode se tornar uma contenda. Muito cuidado. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros, contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza. E é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Até então aí a gente não vê solução para quão estrago pode fazer a nossa língua. Mas Tiago leva a esse extremo para que a gente reflita realmente se as nossas palavras estão de acordo com aquilo que a gente quer alcançar na nossa vida. Olha só. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Vigiai, irmão, vigiai e orai, para que a tua boca não seja assim. Olha só o que diz. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também figueira produzir azeitonas ou videira figos? Assim tão pouco pode uma fonte dar água doce ou salgada. A nossa boca foi feita por Deus, o nosso corpo foi feito por Deus. Nós fomos criados em imagem e semelhança de Cristo. A nossa boca não pode proferir bênção e maldição, a nossa boca tem que produzir água doce, compaixão, amor, perdão, misericórdia, paciência.